Então, hoje nós vamos ter a segunda live desse minicurso que se chama Suporte Social com Quem Eu Conto. Então, é um minicurso que é organizado pelo DERA, em que eu sou a coordenadora, né? Me chamo Edna Ponciano. Aqui vocês veem as 3 lives, né, que estão programadas. O Otimismo já foi, semana passada, já está no YouTube, não sei se vocês viram. Emoções Positivas hoje e Saúde Mental na semana que vem. E os 2 grupos, então esse minicurso ele é composto por 5 atividades, né, 3 lives e 2 grupos. O grupo focal já aconteceu, dia 16/5, e a próxima atividade de grupo é o psicoeducativo, dia 26/5. Aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode responder vocês na hora da conversa, né, sobre essa programação. Então, hoje vamos com a Ana Luísa, que é doutoranda, bolsista CNPq, que vai falar sobre emoções positivas e suporte social. Boa tarde, gente. Como a Edna falou, meu nome é Ana Luísa, eu sou bolsista do CNPq, doutoranda. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, eu estou com uma leve falta de ar, então se vocês não escutarem ou precisarem que eu repita alguma coisa, eu vou pedir para que vocês me avisem, porque eu não consigo falar mais alto do que isso no momento, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco, como continuidade do minicurso, né? A Edna, na semana passada, falou um pouco sobre otimismo e suporte social, e hoje a gente vai falar sobre as emoções positivas, a gente vai mergulhar um pouco mais nessa perspectiva de positividade. Pode passar, Edna. Aí essa aqui, a palestra que a Edna falou, já está lá no YouTube, caso vocês tenham interesse em ver ou rever. Pode passar. E aí a gente vai começar definindo o conceito. Então, aqui a gente está utilizando o conceito da Fredrickson, que é uma pesquisadora muito conhecida nessa área da positividade, né, junto com o Hanson. Então, a positividade, ela abrange um aspecto completo de emoções positivas e um pouco mais. Então, ela engloba condições psicológicas que alimentam suas emoções positivas, bem como diversos efeitos, como desacelerar o coração, abrir a mente, tornar seu rosto mais amigável e relaxado. Sua perspectiva, ela literalmente amplia quando você está sob a influência de qualquer emoção positiva. E a gente sabe que todas as emoções têm suas funções, até aquelas que na literatura são chamadas de negativa, porque são mais desagradáveis de serem sentidas. E a positividade, ela não é ignorar o que é negativo. Você não deixa de passar pelas circunstâncias e situações que são ruins, mas o que muda é como você retorna dessa situação. Então, como o humor negativo ele pode ser prejudicial para a saúde, porque as emoções elas que são consideradas negativas, como a raiva, o medo, a tristeza, elas precisam preparar a gente para uma ação de defesa, né? Isso faz com que a gente tenha mudanças fisiológicas, como aumento de pressão arterial, aumento de batimento cardíaco, estreitamento da atenção, da concentração. E aí, quando você vive com esse humor mais negativo, você tem uma liberação maior desses hormônios de estresse, como cortisol. E quando você muda a forma de ver as coisas, e aí você assume e trabalha e pratica um humor mais positivo, você tem uma melhora na sua resiliência e você consegue sair desse quadro de cortisol e estresse mais rápido, porque você tem uma abertura da mente, um aumento de criatividade e de solução de problemas. Então, a gente vai trazer alguns fatos sobre essa visão mais positiva. Pode passar, Edna. O primeiro fato é que a positividade ela é boa de sentir. Então, ela gera motivação para mudança. Ela gera uma motivação para mudança. Existem diversos tipos de positividade. Alegria, otimismo, esperança, orgulho, são as emoções positivas, né? E elas geram esse movimento para a gente mudar, para a gente expandir. O fato 2 é que a positividade, ela muda a forma como a mente funciona. A gente cria novas ligações neurais, aumentando nossa capacidade de confiança e interação com nossa mente. O fato 3 é que melhora os recursos físicos. A gente dorme melhor, a gente se sente melhor. Os recursos mentais, como a atenção, a nossa atenção ela fica mais ampla, a nossa consciência fica mais ampla, a gente tem mais consciência do momento em que a gente está. E ela também melhora os recursos psicológicos, como a nossa resiliência de voltar de uma situação ruim e, né,
trabalha o nosso otimismo, aumenta o nosso otimismo, além de melhorar nossos recursos sociais, ela melhora as nossas conexões com as outras pessoas. Pode passar, Edna. O fato 4 é que ela freia os efeitos das emoções negativas. Como a gente estava falando anteriormente, cada emoção, ela prepara o nosso corpo para alguma ação. Então, ela tem uma mudança fisiológica. A emoção, a positividade, as emoções positivas, elas ajudam a gente frear esses efeitos das emoções negativas, como o aumento da pressão arterial. A positividade, ela fortalece o sistema imunológico, ela protege o coração e favorece uma vida mais saudável e duradoura. E ela não é linear, né? Que esse é o quinto fato. Ela obedece um ponto de inflexão. Ela não é uma flecha que vai da causa para um efeito. A mudança, ela acontece para cima e para fora. Então, a partir do momento em que você começa esse movimento de assumir uma mudança para uma positividade, essa mudança ela vem para cima e para fora. E o fato 6 é que você pode aumentar a positividade. E ao aumentar essa positividade, você aumenta a resiliência, você melhora a sua saúde e seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Pode passar, Edna. O Sean Arthur, ele escreveu um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E aí, nesse livro, ele conta, né, sobre a experiência que ele teve enquanto ele era voluntário de um projeto de combate a incêndios. E aí, ele, no treinamento, os bombeiros veteranos avisavam os novatos a instrução, porque eles tinham uma prova final. E a prova final se dava era como se fosse uma simulação de um incêndio, era um incêndio controlado. E aí eles davam as instruções, né? Tem um boneco no meio do labirinto, a meta é resgatar o mais rápido possível. No incêndio real é muito fácil você se perder e ficar desorientado. E a única maneira de você evitar isso é manter contato constante com a parede e sempre do lado da sua dupla. Então, você sempre entra junto, em dupla, de forma que um vai manter um contato mais perto da parede e o outro vai poder vasculhar o chão procurando o boneco. E a tarefa era super fácil, demoraria em torno de 5 minutos, e para garantir o tanque de oxigênio deles era preenchido de forma que eles tivessem 1 hora de oxigênio disponível. E para entrar, para ter uma vivência mais real de um incêndio, eles entravam com óculos que era pintado de preto, porque quando você está dentro de um incêndio, você não consegue ver com clareza. E aí, nos últimos 5 minutos de oxigênio, o tanque soava um alarme para você saber que faltava aqueles 5 minutos e você poder sair com, né, salvo, sã e salvo. E aí, antes de deles liberarem a prova, eles avisavam de novo, alertavam mais uma vez, a melhor maneira de você sair vivo de uma situação de incêndio real é você se agarrar ao seu parceiro. E aí ele entrou na prova com um amigo dele, né, com um parceiro dele, e eles estavam lá, estavam procurando e tudo mais, procurando o boneco, o parceiro dele na parede, ele no chão, e eis que, depois de um tempo, que ele não consegue dizer quanto tempo, mas para ele pareciam que eram só 10 minutos, o tanque do menino apita, logo depois o tanque dele apita, os dois entram em desespero e ele traz, se fossem veteranos, provavelmente não entrariam em desespero, mas a gente entrou, se largou, foi cada um para um canto. E aí entra os bombeiros veteranos para salvar eles, vêm os dois, cada um num canto, rodando em círculo, e engatinhando, né, em círculo, porque você engatinha no chão, e aí os veteranos puxaram ele para fora e explicaram que tudo fazia parte do treinamento, tanto o alarme soar mais cedo, quanto não ter o boneco. Eles explicaram que o boneco eram os novatos que sempre precisavam ser salvos, porque sempre que eles entravam nesse movimento de desespero, eles se soltavam e iam para um movimento individualista. E aí ele conta essa história para mostrar que, na realidade, quando a gente se depara com um problema inesperado, a melhor maneira da gente se salvar é a gente agarrar as pessoas ao nosso redor. Então, a necessidade de apoio social não é uma coisa da nossa cabeça. O nosso corpo, ele é biologicamente programado para precisar desse apoio social, né? Então, as pessoas mais bem-sucedidas, de acordo com várias pesquisas, elas não abrem mão desse suporte emocional. Então, ao invés de elas voltarem para si nesse momento, elas se aproximam ainda mais da sua rede social de apoio e ficam mais felizes, mais produtivas, envolvidas, energizadas e resilientes. E aí os psicólogos evolucionistas, eles explicam que essa necessidade de afiliação e formação de vínculos sociais está programada no nosso corpo.
Quando a gente forma um vínculo social positivo, a gente tem um hormônio indutor do prazer chamado ocitocina, que é liberado na nossa corrente sanguínea e reduz imediatamente as nossas ansiedades, melhora a nossa concentração, o nosso foco. Então, cada conexão social também reforça o nosso sistema cardiovascular, neuroendócrino e imunológico, de forma que quanto mais conexões a gente forma, né, e fortalece com o tempo, melhora o funcionamento do nosso corpo. E aí, em algumas pesquisas interculturais sobre a felicidade, uma das conclusões que os pesquisadores chegam, das conclusões que os pesquisadores sempre chegam, é que a gente precisa dos relacionamentos sociais para prosperar. E aí é por isso que quando a gente tem uma comunidade de pessoas com quem a gente pode contar, né, parceiro, parceira, amigos, amigas, parentes, a gente multiplica os nossos recursos emocionais, intelectuais e físicos. A gente se recupera mais rapidamente de contratempos, a gente realiza mais e temos um maior senso de propósito. Além disso, os efeitos sobre a nossa felicidade são duradouros. Então, as interações sociais, elas nos inundam momentaneamente de positividade e depois essas conexões são fortalecidas e elas elevam esse nível de felicidade que a gente tem. É uma espiral ascendente. E em uma pesquisa americana chamada Very Happy People, os pesquisadores buscaram identificar as características daqueles 10% mais felizes dentro de nós, e eles descobriram que só tinha uma característica que distinguia esses 10%, e era a força dos relacionamentos sociais que eles tinham. Pode passar, Edna, por favor. Uma outra pesquisa que também fala sobre a felicidade, comprova a importância do suporte social e das emoções positivas, é um dos estudos mais longos assim de todos os tempos, que é chamado Os Homens de Harvard, de acordo com o Acker, né? Que esse pesquisador, o Valiant, ele era o responsável pela pesquisa em 2009, né? Essa pesquisa foi conduzida entre 1930 e 2009 com 258 pessoas, né, homens, ao longo do ciclo vital deles. E aí os cientistas eles conseguiram identificar as circunstâncias na vida e as características pessoais que distinguiram as vidas mais felizes e mais plenas das menos bem-sucedidas. E aí esse estudo de mais de 70 anos comprovou que relacionamentos importam mais que o restante. Inclusive, quando Valiant escreveu o artigo dele e foi falar sobre o artigo dele, ele falou que ele poderia resumir o resultado em uma única palavra, que era amor. E aí a gente não colocou aqui, mas existe uma palestra para exemplificar, que a gente viu no Dera, que está até no canal do YouTube, que fala sobre o amor e as conexões positivas e a saúde mental. Pode passar, Edna. Uma outra pesquisa também que fala sobre a felicidade e comprova a importância do suporte social e das emoções positivas essa pesquisa conduzida pela Kathleen Light e seus colaboradores, né, o Holt Huston e a Brimington. E eles trazem que o contato físico que aparece no suporte que a gente tem, né, no apoio que a gente tem, nos traz muito benefícios para o corpo ao longo prazo. Então, o abraço, ele tem um nível, ele pode aumentar o nível de ocitocina, diminuir a pressão sanguínea, da mesma forma que a positividade e as emoções positivas fazem. Não é somente um abraço que vai mudar a sua vida, mas o acúmulo desses momentos positivos e de abraço aumenta não só o bem-estar, mas ele afeta positivamente a saúde também. Então, a ideia não é que aquele único abraço vai fazer com que a sua saúde melhore. Você cultivar esse movimento de sempre ter um abraço, de sempre abraçar as pessoas que você ama e ter essa troca, vai afetar positivamente a sua saúde, assim como o acúmulo desses momentos positivos que a gente tem, né? Aí a gente até colocou os benefícios do abraço aqui, né? Que alivia a tensão, reduz o estresse, ajuda na autoestima, melhora o fluxo sanguíneo e o melhor de tudo é que é de graça, né? Então, aproveitem e abracem à vontade os seus amores, as pessoas que vocês amam. Pode passar, Edna. E aí, hoje em dia, a gente tem outras pesquisas no campo da neurociência que demonstram, né, que a nossa regulação interpessoal, ela também tem um efeito sobre a nossa saúde física. A gente sabe que a gente é ser social e que a gente regula a nossa emoção não só de forma intrapessoal, né, como
como nós, com nós mesmos, somente nós, mas a gente também regula com as outras pessoas, na relação com outros, de forma interpessoal. E aí, os pesquisadores da área da neurociência, eles estão encontrando cada vez mais evidências que a forma como a gente se relaciona, se a gente suprime as nossas emoções dentro dos nossos relacionamentos, se a gente conversa com os nossos cônjuges, se a gente tem o apoio dos nossos pais, dos nossos familiares e dos nossos amigos, todo esse processo de regulação interpessoal também afeta as nossas saúdes, e se eles forem mal adaptativos, eles trazem riscos. Então, eles fizeram pesquisas com grupos de mulheres que estavam se recuperando do câncer de mama e perceberam que as mulheres que tinham um processo de regulação emocional, de troca mais seguro, elas tinham uma melhora mais rápida, né? Elas tinham aquilo ali afetava diretamente a saúde delas, assim como pessoas hospitalizadas que tinham esse cuidado, né, dentro dessa regulação interpessoal, pessoas com pressão alta que com o movimento de ter uma mudança de visão, né, ir para uma visão mais positiva, o fato deles terem essa ajuda, esse apoio, esse suporte, fizeram com que a pressão deles diminuísse. Pode passar, Edna. E outra coisa que deixou bem evidente essa nossa essência social, né, foi a Covid-19. Então, com as medidas preventivas, a gente teve um aumento de depressão, um aumento de ansiedade, a gente teve uma nova realidade que tinha um isolamento social que era necessário para a gente não passar adiante a doença, a gente teve mudanças nas dinâmicas relacionais, e impactos no desenvolvimento, porque você saiu de uma rotina em que você fazia tudo fora de casa para uma rotina em que você tinha que viver dentro de casa apenas com aquelas pessoas com as quais você vivia. No caso do desenvolvimento do adolescente, né? O adolescente, quando ele entra na adolescência, ele está naquele movimento em que ele passa mais tempo com os amigos e tem essa limitação de tempo com os pais, né? Esse distanciamento dos pais. Então, em diversas pesquisas realizadas no contexto da Covid, percebeu que a conexão emocional, física, fazia muita falta para a manutenção da saúde mental dentro da Covid-19. E esse isolamento social era uma grande causa do aumento da depressão e da ansiedade das pessoas, porque quando você está com uma outra pessoa, aquilo ali pode te recarregar, né? Pode trazer suas energias de volta, se você tem um relacionamento e uma conexão positiva com aquela pessoa. Pode passar, Edna. E aí, agora a gente vai fazer uma atividade, então eu vou pedir para vocês sentarem de forma confortável e fecharem os olhos, né, para vocês poderem tirar mais proveito dessa atividade. Respirar, e respirando calmamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Enquanto vocês estão nesse movimento de respiração, eu vou pedir para que vocês pensem em um momento positivo na vida de vocês, pelo qual vocês tenham passado. Pode ter sido há um tempo atrás, ou então pode ter sido recentemente. Eu quero só que vocês visualizem esse momento positivo na vida de vocês. E aí, enquanto vocês estão visualizando esse momento, eu quero que vocês percebam, né, quem está lá com vocês, com quem você está dividindo esse momento, quais emoções que você está sentindo, o que está surgindo para você nas sensações corporais. E eu quero que você pare e aprecie um pouco esse momento positivo na sua vida, que você se sinta lá novamente. E aí eu vou deixar vocês respirando um pouquinho e relembrando esse momento.
E aos poucos vocês podem ir voltando, abrindo os olhos, percebendo como é que vocês estão se sentindo agora, após você lembrar desse momento, né? Enquanto você está voltando aqui para a realidade, para o momento atual. E aí eu vou perguntar para a Edna se é melhor a gente discutir um pouco isso agora ou discutir lá no final. O que você acha, Edna? Desculpa, eu estava me procurando na grade ali para me pra ligar o meu microfone. Mas, enfim, acho que se tiver alguém que queira falar alguma coisa, senão a gente deixa para o final. Alguém quer falar alguma coisa ou a gente pode deixar para o final? Sobre como foi a experiência, como é que você se sentiu, como é que foi estar lá. Posso falar? Fique à vontade. Como é que Bom, foi para você essa experiência? Quem você viu com você? a experiência foi agradável, na verdade, deu uma relaxada, né? A respiração volta para um compasso menos acelerado, e é um momento de muita alegria, né? Que fica dentro, né, de mim. Sim. A ideia dessa vivência, dessa atividade, é exatamente a gente perceber como entrar em contato com essas vivências, esses momentos positivos, fazem com que a gente consiga acalmar um pouco, respirar com um pouco de mais calma e trazer emoções mais positivas para o momento em que a gente está vivendo, né? Mesmo que a gente não esteja diante daquela situação, voltar para aquela situação, ter uma imagem daquela situação, faz com que a gente reviva aquelas emoções positivas. E aí é por isso que quando a gente vive num humor mais positivo, a gente consegue voltar mais rápido para um estado neutro e sair um pouco daquele desespero de um humor mais negativo. Uhum. Eu percebi que, na verdade, tipo, eu dei uma desacelerada, né? Muito embora o momento que eu tenha imaginado como um momento de felicidade tenha sido um momento acelerado, né? Mas me trouxe, né, atualmente, me trouxe uma paz, uma tranquilidade, enfim, foi nesse sentido mesmo, desaceleração. Sim, sim. Quando a gente passa por um momento que é positivo, que traz felicidade, a gente pode sim estar acelerada. Um momento positivo, às vezes, pode ser um momento que é conturbado, né? Por exemplo, a graduação, defesa de teses e de dissertações e de monografia, são momentos que são positivos, mas que se você, na hora que você está vivenciando aquele momento, às vezes ele não parece, né, tão assim, Sim, mas depois que você termina, ele te traz muita felicidade. Imagino que, exato, por exemplo, ter um bebê deve ser a mesma coisa, exatamente. né? É aquela coisa que é o amor da sua vida, mas não necessariamente as coisas vão vir tão suaves na hora do parto. Então, a ideia de você viver num humor positivo é exatamente essa ideia de que você consegue voltar para um relaxamento, né? Você sente Uhum, aquela situação, né? Você sente aquela ansiedade, porque como a gente falou lá no início, toda uhum, emoção tem sua função, mas você se prepara, passa por aquela situação e aquilo ali faz com que depois você consiga acalmar com mais rapidez. Você tem uma uhum, resiliência maior. uhum. Sim, Obrigada, beleza. por compartilhar. Obrigada, beijo. Beijo. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer a situação?
Bem, então eu vou dar continuidade, qualquer coisa, se alguém quiser trazer mais alguma informação, a gente discute um pouquinho mais lá no final. Calma, alguém falou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver. Senti as mesmas sensações do momento que recordei de muita alegria e paz. Estava com a minha família voltando do hospital de alta por ter dado vida ao meu segundo filho menino. Fomos para um lugar maravilhoso com vários jardins floridos. Senti muita felicidade, a sensação de recomeço e de nova vida. Eu não sei quem é Redmi 9, mas essa é exatamente a ideia da positividade, como a gente estava falando, né? Essa sensação de alívio, essa sensação positiva, que traz uma resiliência, que traz uma desaceleração daquilo que a gente está vivendo. Adriana, obrigada, Adriana. Então, a gente vai trazer aqui algumas ideias para a gente pensar e exercitar ao longo dessa semana. Pode passar. A primeira ideia é que, como a gente estava falando, né, as emoções positivas, elas têm a função de abrir a nossa mente e fortalecer as nossas ligações com os outros. Então, a positividade, ela faz com que você se recupere mais rápido quando você vivencia o estresse. Então, quando você está ligado num modo mais positivo, você tem um movimento de volta quando você entra numa situação estressante mais rápido do que quando você está constantemente num humor mais negativo. Isso se dá por conta dos hormônios, dos neurotransmissores, neuropeptídeos que a gente tem no corpo. Então, com a liberação da ocitocina, entre vários outros hormônios que a gente libera de bem-estar, quando a gente está num movimento de positividade, fica mais fácil a gente se recuperar quando a gente vivencia o estresse. Então, é aquela premissa, né? A gente não vai deixar de ter coisas ruins, a gente não vai deixar de vivenciar situações negativas, porque a gente está num movimento de positividade. Mas essa positividade vai trazer melhoras no nosso sistema imunológico, vai trazer melhoras na nossa pressão arterial, vai trazer mais calma, vai trazer mais criatividade, a gente vai conseguir solucionar problemas com mais facilidade, porque a nossa mente fica mais aberta, né? Então, a ideia da positividade é essa. E aí, isso entra com um apoio social, porque as pessoas que investem nos seus sistemas de apoio social, elas são mais equipadas para prosperar, até nas circunstâncias mais difíceis, porque o movimento natural da tristeza, né, é você se isolar, é você tomar um caminho para você. Quando você está com raiva, você tem esse, né, quando você está com medo, a ideia é de isolamento, de você fugir daquilo. Mas quando você para mudar a forma que você visualiza as coisas e que você reage, e aí você se apoia nas pessoas, isso traz para você aspectos muito positivos. E isso faz com que você prospere em circunstâncias mais difíceis, novamente, pelos mesmos, né, pela questão da positividade. Então, como é que a gente pode manter um vínculo social positivo? A forma como a gente reage, como a gente recebe uma boa notícia, ela pode contribuir para o relacionamento. Então, o que a gente pode refletir é como é que eu reajo quando me contam uma boa notícia. Quando me contam uma boa notícia, eu fico feliz, eu quero saber, né? Eu tenho uma resposta agradável e contributiva, no sentido de vamos, como é que foi, me conta tudo, ou eu tenho uma resposta mais passiva, ou até mesmo mais assim, tá, legal, eu não demonstro interesse. Como é que eu reajo quando me contam uma notícia boa? Isso vai fazer com que você mantenha e fortaleça esse vínculo social, para você sempre manter o apoio social bem forte, bem, né, sustentado, para você poder sempre botar a positividade em dia. Pode passar, Edna. Desculpa, gente. E aí o que eu proponho para vocês essa semana é vocês lembrarem desses momentos positivos em que vocês estavam com outras pessoas e repitam esse exercício de perceber essas emoções positivas sentidas, né? E, se possível, você dividir isso com as pessoas que estavam na situação com você, para que você consiga trabalhar não só a positividade, mas esse apoio social, esse vínculo que você tem com as pessoas e fortalecer isso. Pode passar, Edna. Essas são as referências.
E aí a gente agradece, essas são as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, todas as nossas lives estão lá no YouTube para vocês poderem ver. E, por fim, eu vou lembrar vocês da pesquisa Se Vive. Se vivemos juntos, regulamos juntos. Então, a gente convida jovens universitários com as idades entre 18 e 29 anos a responderem essa pesquisa que dura cerca de 20 minutinhos. E aí, depois, a gente pode conversar sobre como essas noções se apresentam e os resultados da pesquisa. E aí, quem tiver interesse, a gente pode passar o link. Muito obrigada, gente. E aí eu deixo aberto para vocês, para as dúvidas, comentários, discussões, e o que vocês quiserem trazer. Tem alguns comentários aqui no chat, né? O Vinícius falou muito obrigado pela live, a Rafaela, parabéns pela live, Andréia, muito bom, obrigada por compartilhar, a Noemi, muito obrigada por esse momento positivo, e Lavínia, obrigada pela live. São os comentários no chat. Amanda, ótima live. Só comentários positivos, viu? As emoções positivas estão muito presentes nessa live. É uma espiral, né? Você começa a sentir o positivo, aí você vai sendo levado por ele. Sim, sim. Então, esse momento é um momento de conversa, né? E é um momento de que vocês possam também tirar dúvidas, né? Sim, Vinícius, emoções no chat de acordo com o tema da live. Aline, parabéns, ótima live. Então, esperamos perguntas, comentários, qualquer dúvida que tenha surgido, né, do conteúdo que a Ana Luísa apresentou. Primeiro, assim, que é muito bom a gente falar de positividade, né? Porque parece que a gente já sente uma outra energia, né? Já traz alegria para a nossa vida, né? Só de citar, de ouvir alguém falar, a Ana Luísa falando assim, tá baixinho, mas tá ótimo, foi muito bem, foi uma exposição muito rica. E interessante que eu até coloquei no chat, mais cedo eu vi uma reportagem, também de uma pesquisa lá da Harvard, né, que esse professor também está há mais de 70 anos. Eu não sei se faz parte do recorte, viu, Ana Luísa? Fiquei até assim, né? Será que não tem a ver? Porque depois que eu fui ler um pouquinho sobre o que o pesquisador está falando, a mensagem ele fala que ninguém nasce para viver sozinho. Ele é um psiquiatra, né, e psicanalista da Harvard, só que ele fala muito sobre essa questão do apoio, né, de ter pessoas à sua volta, de ter pessoas te, né, assim, não é só que vai ter só momentos felizes, né, mas você ter com quem contar, saber que tem alguém ali do seu lado, né. E quando a Ana Luísa falou do abraço, né? Como é importante, porque dizem que tem, assim, a gente precisaria de 8 abraços apertadinhos por dia para ser feliz, né? E às vezes a gente esquece, né? Nem de olhar. Mas muito rica. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada, Divina. A grande questão da positividade, até mesmo que a Fredrickson fala, e os outros autores que até trabalham a positividade, como Manson também, eles falam que a gente, às vezes, o nosso piloto automático, ele não está voltado para a positividade, ele está voltado para a gente escanear e ver o que tem de perigo e estar em alerta. Então, acaba que não é uma coisa natural, né? É uma coisa que faz muito bem, é uma coisa muito positiva, mas é uma coisa que, se a gente não trabalha, não é o nosso natural. Da gente olhar para esse positivo, de parar, de desacelerar, de falar, poxa, vou abraçar as pessoas, simplesmente, pura e simplesmente porque eu amo e quero, né, expandir essa emoção. E aí, quando a gente para perceber, a Fredrickson, quando ela fala os fatos da positividade, ela traz exatamente isso. Quando eu falo que positividade aumenta a positividade, eu sei que é meio óbvio, mas é sempre bom a gente reafirmar isso para as pessoas sempre lembrarem. Exatamente, olhar a metade do copo cheio. A gente geralmente fica tão preocupado que a gente deixa de olhar a metade do copo cheio, a gente não olha para esse lado mais positivo.
Então, a ideia da positividade, trabalhar a positividade, é você sempre voltar para esse, né, de você ter esse movimento de pensar em momentos positivos, é você trabalhar essa sensação de positividade para que ela vire o seu lugar de piloto automático. Em vez de você ir para a preocupação com liberação de cortisol e diversos outros hormônios que vão te causar, né, mal, não são tão bons quanto os hormônios da positividade, você voltar o seu olhar para uma coisa mais positiva. Tem um comentário aqui da Remike Adriana, né? Isso. Apesar do meu atraso por imprevisto, adorei a live por ter tido a oportunidade de participar. Adorei reviver um dos momentos mágicos da minha vida. Parabéns, Ana Luísa, e todos da equipe. Acho que a Andréa levantou a mão. Levantei, eu não sei se de repente a Lu falou isso no início, porque eu não consegui pegar o início também, mas como fazer isso, né? Como olhar a metade do copo cheio, né? Como dar essa guinada, né, na nossa cabeça, assim, existe algum tipo de, não sei, algum gatilho que a gente pode criar, alguma coisa assim? Eu não sei se foi abordado, desculpa. Não, claro. Então, geralmente, a gente trabalha sempre alimentando as emoções positivas. Então, por exemplo, esse trabalho de você passar uma semana pensando em momentos positivos, com quem você passou e alimentando essas conexões, é uma forma de você virar essa chave, né? A Fredrickson, ela tem um livro chamado Positividade, que ele é muito bom, e ele começa explicando exatamente isso. Existem duas formas de você acordar e ver o dia, né? Então, como é que você está vendo o seu dia? E aí você ir trabalhando nessas pequenas mudanças de você perceber a sua positividade, aquelas coisas, aqueles momentos positivos que você pode ter durante o dia. No final do dia, o que você pode ser grato por? E você ter esse movimento de ter um olhar mais positivo, que parece uma bobeira, mas que na realidade é um trabalho que é feito diariamente para que você consiga modificar essa forma preocupada de ver a vida. Joia, obrigada. Acho que a Adriana falou que também é um abraço sempre ativar algo interno em nós, nos conectando com sentimentos sublimes. Abraço é um remédio igualmente como um sorriso, aquece corações. Sim, e o abraço ele tem várias como é que é a palavra, Edna? Negócios positivos no corpo, de reduzir estresse, reduzir hormônios, Benefícios. consequências, benefícios. Obrigada. Trabalhar a gratidão, né? Sempre agradecer. Por exemplo, eu sou muito grata por vocês que tiraram um tempo da tarde de vocês para poderem vir aqui aprender um pouquinho mais sobre emoções positivas com a gente, que estão sempre presentes nas nossas lives. Isso também é uma forma de trabalhar a positividade, essa gratidão. Sim, é como você falou, né, que tem uma facilidade para a gente se ativar para o que é negativo, né? O positivo é um treino, é um hábito, é um preparo, né? Você está sempre focando a sua atenção para aquilo que é bom, que é claro que nem sempre é fácil, né? Então, muitas vezes, quando a gente sugere às pessoas para que elas se abracem e quando elas estão em conflito, eu me lembro, né, de uma situação terapêutica em que isso aconteceu, eu achei muito engraçado que a pessoa falou assim, poxa, parece até meus pais dizendo que eu briguei com meu irmão, agora eu tenho que abraçar para ficar de bem, fazer as pazes, né? Então, às vezes, parece alguma coisa artificial você buscar o positivo, mas é interessante como, mesmo você, às vezes, não tendo a intenção de abraçar, é claro que você tem que tomar a decisão, né? Não é um abraço forçado, mas você tomando a decisão que, mesmo que eu não tenha essa vontade e essa intenção, o efeito do abraço pode ocorrer da mesma maneira e mudar o seu humor, mudar a perspectiva da relação com aquela pessoa, né? Então, assim, daqueles remédios que a gente receita
sem preocupação com os efeitos colaterais, né? Abraçar é sempre bom e também ativa o nervo vago, né? Que é o nervo da conexão social que a gente tem no corpo e que dá a gente a sensação de segurança, de proteção e que desde bebê a gente já tem isso no contato do bebê, que é a barriga, com o corpo, né, das pessoas que cuidam do bebê. Então, o bebê sente muitas vezes a barriga dele, o peito dele nesse corpo de quem cuida, né? Então, é barriga com barriga, peito com peito, e essa produção hormonal benéfica no corpo, que vale a pena exercitar, né? Mais alguém quer comentar ou fazer uma pergunta? Bom, eu coloquei aqui o link para a pesquisa, né, para vocês responderem, quem não respondeu ainda, e para divulgarem para jovens universitários entre 18 e 29 anos, tá? A Andréa comentou, né, o olhar a metade do copo cheio. A gente falou isso na live anterior, né? Então, essa ideia de que o abraço também se liga como uma forma de apoio, de suporte social, e que dá também a gente a possibilidade de ter uma perspectiva mais otimista, né? Isso é muito interessante, como essas coisas vão se interferindo, né? E vão tendo um efeito umas sobre as outras, que é o que a gente estuda, né, no DERA. Tanto que a gente faz pesquisa, como a gente usa esses dados para divulgar, né? Pesquisas não só nossas, mas de outras pesquisas que a gente vai lendo e vai conhecendo, é que é esse foco, né, no aspecto relacional que a gente está dando aqui nesse mini curso do suporte social, mas que em todos as lives e mini cursos que a gente tem essa ênfase na relação como um fator importante para o desenvolvimento saudável. E eu só queria registrar. A Andréa comentou, entendi que é quase um adestramento ao cérebro. Ao cérebro e ao corpo inteiro, né? É uma ativação global, né? Só que tem que ser treinado, né? Como não é o que a gente está acostumado, tem que treinar, tem que tornar um hábito. Porque, na realidade, a gente se habitua desde cedo com o que a gente vê no mundo. E o mundo prepara a gente para ser preocupado, para ver as coisas rápidas, para estar acelerado. E aí, quando você resolve ter esse lado mais positivo, você precisa trabalhar para tornar isso um hábito. E aí isso requer autocontrole, isso requer motivação. E aí, só que é uma coisa que se retroalimenta. Conforme você vai trabalhando, você vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil, você vai tendo cada vez mais autocontrole, vai fazendo mais e vai se sentindo cada vez mais positivo. Sim, e é o que a gente falou no início, antes de começar a live, né, Maurício? A gente estava conversando um pouco, que você vai formando essa bagagem, né, para enfrentar momentos difíceis, né? Às vezes também é difícil a gente acreditar nisso, porque a gente sempre acha que os momentos difíceis vão ser impossíveis de se dar, né? Vão ser terríveis, mas essas experiências de emoções positivas e de relações positivas que a gente vai trabalhando e vai buscando ter, elas são a base também que sustenta a nossa capacidade de lidar com as adversidades, né? E entra um pouco nisso que a Aline falou, né? Tipo, que ela trouxe, muito rica a proposta de experimentar exercícios com as emoções positivas. Possibilita o contato com o corpo, que muitas vezes associamos às sensações negativas, e autoconhecimento. E é nesse movimento de autoconhecimento que você vai cada vez mais percebendo o quanto você consegue levar essas situações negativas, mas não necessariamente abrir mão da sua positividade. Né? Você se volta para esse movimento. Então, quando você sente as coisas desagradáveis, o seu cérebro ele já está habituado, ele já transformou aquela positividade numa coisa que ele está guardada. Então, ele volta para aquilo ali com mais facilidade. E quanto mais você trabalha e mais você olha para isso, porque a gente, na realidade, é ensinado a olhar para o negativo, né? Muitas pesquisas
a psicologia positiva, ela é relativamente nova. Antigamente, as pesquisas eram todas voltadas para a doença. E aí é estranho quando a gente, que não está acostumado, olha para um olhar de olhar para o positivo, né? Para já começar remediando antes mesmo de... Não é remediando, né? É prevenindo antes de remediar. E aí você já começa a tomar esse autoconhecimento do seu próprio corpo e das suas sensações positivas. Só eu diria, assim, Ana Luísa, que antigamente não eram todas voltadas para o negativo. Acho que a psicologia positiva ela traz uma diferença na ênfase e um estímulo a que a psicologia olhe para o positivo. Mas existem várias referências anteriores à psicologia positiva que já falavam dessa perspectiva das qualidades humanas, do recurso, da potencialidade, né, daquilo que é positivo e do que traz saúde, né? Eu insisto nisso assim porque existe um discurso hegemônico assim, né, de propaganda da psicologia positiva, como se ela tivesse trazido, né, uma grande novidade que nunca existiu, né? Tanto que os estudos sobre bem-estar e sobre a felicidade são da década de 70, né? Então é bem anterior que a psicologia positiva surge como movimento na década de 90. Então, como movimento, sem dúvida a gente tem que reconhecer que ela trouxe essa questão da ênfase, né, de como que a gente pode enfatizando, contrabalançar, né, porque o negativo não vai deixar de ser estudado, ele não deixa de ter a sua importância, né, e também tem seus efeitos positivos. Aí eu me lembro da questão da tristeza, principalmente. A tristeza ela é uma experiência emocional muito difícil e geralmente a gente, né, diz que é uma experiência emocional negativa, mas ela também é uma oportunidade de conexão com a outra pessoa, de cuidado, de acolhimento. A gente podia até fazer uma live só sobre isso, tristeza e suporte social, né? Que seria uma outra você coisa. também alimenta o suporte social, né? Tanto que na própria... falar sobre o suporte social e sobre os efeitos positivos, você vê que a grande questão do suporte social para a positividade é que você não abra mão do seu suporte social quando você está numa situação difícil. Porque, na realidade, como você falou, né? Toda emoção tem o seu lado positivo. A raiva faz com que você batalhe pelos seus direitos, o medo te faz sobreviver. Mas tudo tem um lado positivo, né? E tudo pode aumentar e fortalecer um pouco a sua conexão que você tem com a outra pessoa, desde que sua regulação interpessoal seja desde que haja uma comunicação entre você e aquela pessoa que está sendo seu suporte social. Sim, sim. Eu acho que a Divina... desculpa. Não, pode falar. É porque eu acho que a Divina ia falar alguma coisa. Eu só queria destacar que como esses momentos felizes passam rápido, né? Assim, esse outro olhar, porque aqui 1 hora voou, parece que não são mais nem 15 minutos que começou e já acabou, né? Como que traz, como a professora Edna falou, né? Como que é importante a gente ter essas reverências de momentos felizes para amenizar aqueles momentos que a gente está em sofrimento, né? Porque ninguém está falando aqui que não vai ter dor, né? Mas uma outra forma de olhar. Né? E assim, e isso a gente já comprova que é possível, né? Porque a gente às vezes vai com uma descrença, né? Será que isso é verdade? Essa tal de positividade, será que quer? Mas imagine só, né? Com 1 hora aqui, quanto a gente ressignificou aqui pra gente, quanto bem fez aqui para nós, né? A gente saísse assim, que com certeza se abrisse câmeras aqui, a gente iria ver rostinho sorrindo, né? Eu espero que sim, Divina. Esperamos. Acho que esse é um aspecto interessante também, que é como as emoções elas são fluidas, né, no sentido de elas passarem por nós à medida que nós vamos vivendo e coisas vão acontecendo e a gente vai tendo experiências emocionais, e a característica das emoções é realmente essa fluidez. O problema é quando você se enrijece e você só quer ter um tipo de experiência emocional, né? Então isso que a Divina falou, assim, que é uma sensação de que as emoções positivas elas são leves, a gente fica com o tempo mais leve, o tempo flui no sentido mais, né, parece que passou rápido e tal, e as emoções que a gente tende a chamar, né, de negativas, porque elas são de valência negativa, mas não que elas sejam negativas em si, né?
Mas essas emoções de valência negativa, elas têm um peso, né? Elas têm um peso do tempo, elas têm um peso do corpo, né? É uma sensação de uma experiência mais demorada. Mas é como eu falei, essa alternância de possibilidades de experiências emocionais é que a gente está no fluxo da transformação, e isso que é bom, é esse movimento que é bom. Não é só você ficar no positivo, né? Porque se fosse assim, íamos ficar todos maníacos, né? Íamos ficar todos muito alegrinhos, vocês estão usando drogas, está acontecendo alguma coisa, nada ia nos afetar, né? Alegria, alegria, e essa não é a ideia, né? Então, é interessante também, né, a Andréa até reagiu, eita, tristeza não, kkkk, mas eu sempre gosto de uns estudos, né, que falam do poder da transformação da tristeza também, a partir das músicas tristes, né? Porque vocês já se perguntaram por que a gente gosta de ouvir música triste? Eu, pelo menos, gosto, eventualmente, de ouvir uma música na fossa. Não porque eu estou na fossa, mas sabe aquelas músicas, como é que se chama, gente? Hoje em dia, tem um outro nome, né? Música de fossa. Sofrência. Sofrência, né? Roedeira. Hã? Qual é o outro nome? Roedeira. Roedeira. Não conheço essa. Roedeira. Coedeira, isso para mim é novidade. Mas o povo gosta, já repararam nisso? Como o povo gosta de cantar essas músicas, e isso também tem uma transformação no humor, né? Porque é uma possibilidade de você sentir sem estar vivendo a experiência, e isso você elabora, né? E isso faz você perceber que você não precisa ficar só naquilo, isso transforma, né? Às vezes você pode até lembrar de situações que você viveu de sofrência, aí você tem a oportunidade de extravasar um pouco, né? Fazer uma catarse. Então, a tristeza ela também tem esse poder transformador, né? A sofrência eu não gosto não, tá? Não acompanhei. Roedeira, a Divina falou. Eu gosto de música de fossa. Música de fossa. A minha época é essa, música de fossa. Que eu não, é um termo terrível também, né? Se a gente for pensar concretamente, é horrível. Mas tudo, a gente precisa ter equilíbrio em tudo, né? Eu sempre sou a favor de lembrar disso, porque apesar da gente trabalhar a positividade, foi até o que a gente estava conversando, né, no início, Edna, a gente precisa ter ciência que mesmo a gente trabalhando muita positividade, a gente ainda assim vai passar por situações difíceis, vai passar por situações complicadas, vai passar por situações tristes, que vão gerar raiva, que vão gerar medo. Então, a positividade não é ignorar que isso existe. A positividade é só você trabalhar para você não ficar presa dentro de uma valência negativa, né? E você sempre conseguisse sair com uma melhora no corpo e na mente, né? Sim. Mas eu, diferente da Andréia, eu adoro a tristeza. Tá se vendo. Eu adoro a tristeza. Eu tenho uma paixão por essa personagem no filme sem fim. Então, tá bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Às vezes é bom sentir, Andréia. Aí tem O mais Wanderson, Uhum. o Wanderson falou, ao longo do dia, recebemos uma enxurrada de notícias negativas, mas tenho me treinado a perceber e me fixar por mais tempo no que há de bom à minha volta. Recentemente descobri até um jornal chamado Só Notícia Boa. Sim, é sempre bom a gente fazer isso faz parte do movimento, até que a Andrea perguntou, né, como é que eu posso fazer para treinar a positividade? Isso é uma forma de treinar a positividade também. Não é uma coisa, como a gente falou, né, não é uma falta de equilíbrio, não é uma coisa tóxica em que você vai olhar somente o positivo. Você vai saber que o negativo está lá, mas você vai ter um equilíbrio, você vai voltar para o positivo. Até para ajudar a desacelerar, né, como a gente fez aqui durante a palestra.
A Divina falou, podemos até cantar a música. A música da tristeza? Cadê a Divina? Tá aqui ainda? Tá. Vinícius. Tristeza, por favor, vai embora. E o Vinícius falou que, para ele, as músicas SADs de sofrência abrem a possibilidade de elaborar uma situação ruim. Muitas vezes a música vem associada com o momento da minha vida. A reflexão acerca daquela vivência me traz uma multiplicidade de significados e sentidos diferentes que eu possa criar. E essas músicas me ajudam nesse processo. A música é muito boa para vivenciar as situações no geral. A Noemi pediu desculpas, mas precisa sair, mas a gente já está terminando também, né? Já estamos no clima de despedida, uma certa tristeza, né? Pela despedida. Então, acho que é isso, né? E a gente vai deixar essa live gravada no YouTube, né? Enfim, se vocês estiverem seguidos, vocês vão receber a notificação, tá? Ana Luísa, né, como ela falou, é doutoranda e está estudando sobre o tema, então em breve daqui a 2 anos, não tão breve, ela vai estar trazendo mais informações sobre o tema também. Mas vai passar rápido, Edna, vai passar rápido. Pior que passa rápido mesmo. Ok, então beijos. Boa Obrigada, semana. gente. Obrigada. Boa semana para vocês.